última palavra que compartilhei, nós estivemos meditando no capítulo 7 de Romanos. Não podemos entrar muito ainda, porque esse capítulo é tão rico. E eu creio que o Senhor tem algo para trabalhar no nosso coração, de fazer-nos entender a seriedade da nossa natureza pecaminosa. Então, o capítulo 7, nós começamos a estudar o versículo 14, porque Paulo diz: porque bem sabemos que a lei é espiritual. E aqui nós podemos ver algo do Senhor. No capítulo 5, Paulo nos fala da justificação. No capítulo 6, ele nos fala da libertação do pecado. E agora aqui ele fala da lei do pecado. Então, para você ter uma clara concepção disto, aqui da Epístola aos Romanos, no capítulo 5, Paulo trata de quê? Da justificação. No capítulo 6, a libertação do poder do pecado. E no capítulo 7, ele fala da lei do pecado e da morte em nossa carne. No versículo 14 aqui do capítulo 7, Paulo diz: porque bem sabemos que a lei é espiritual. Somente esta parte. Quando você estuda o termo lei sem o artigo, mostra-nos princípios da exigência divina para conosco. Quando Deus nos dá suas leis, ele revela sua natureza, porque Deus chama suas leis de testemunho. Olhe lá no Antigo Testamento, é isso que você vai ver. Isto é, para nós são leis, mas para Deus são testemunho daquilo que ele é. Quando Deus diz: não furtarás, porque Deus é honesto. Quando ele diz: não adulterarás, porque ele é puro. Quando ele diz: não mentirás ou dirás falso testemunho, porque ele é verdadeiro. O que para nós são leis, para Deus é um testemunho. É um testemunho verdadeiro daquilo que ele é. Então estude isso, sabe que lei sem artigo nos mostra isso. Mas o termo lei com artigo nos mostra os estatutos dados a Moisés para revelar a pecaminosidade do homem. A lei veio revelar quem de fato somos. Quando o homem se examina à luz da lei, descobre que ele é aquilo que precisamente a lei condena. Mas há um outro detalhe. Por que Deus nos deu a lei? Bom, então primeiro nós sabemos que Deus nos deu a lei porque a lei é um testemunho do caráter de Deus, da sua pureza, da sua honestidade, da sua verdade. É um testemunho do seu caráter. Mas também dizemos que Deus nos deu a lei para revelar a nossa própria incapacidade e pecaminosidade. Mas também tem um terceiro item porque Deus nos deu a lei. Deus nos deu a lei para nos mostrar a necessidade que temos de Cristo. Então, irmãos, irmãs, quando Paulo diz: porque bem sabemos que a lei é espiritual, o que Deus espera, isto é, o que ele quer, e também deve ser aquilo que nós queremos, é o espiritual. Porque o problema não é a lei, o problema sou eu. A lei é espiritual. O que Deus espera é o espiritual. O direito de Deus, meus amados irmãos e irmãs, é legítimo. O problema sou eu. Olha o que Paulo diz na sequência, a parte B do versículo 14 de Romanos capítulo 7. Vendido a escravidão do pecado. Quando é que fui vendido ao pecado? Quando Adão tomou a decisão de abrir a porta ao pecado. A natureza do pecado estava fora de Adão. A natureza do pecado estava só em Satanás e nos anjos caídos. Enquanto Adão mantinha sua vida de fidelidade, andando com Deus, o pecado estava fora da sua natureza. Mas quando Adão decidiu tornar-se participante com o pecado, a natureza humana foi submetida e corrompida pelo poder do pecado. Vamos estudar a Epístola aos Efésios, no capítulo 2. Vamos ver primeiro aqui os versículos 1 e 2, depois vamos seguir lendo. Versículos 1 e 2 de Efésios 2 diz: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito, que agora atua nos filhos da desobediência,
Olha essa frase: espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Veja que a desobediência engendrou nos filhos. E mais, que o espírito de Satanás opera nos filhos da desobediência. Estes filhos da desobediência são vulneráveis para a habitação dos espíritos malignos. Os espíritos malignos encontram correspondência com a desobediência adâmica no homem, com a natureza humana herdada do nascimento natural. Porque desobediência engendra desobediência. Então Paulo diz: entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Meus irmãos e irmãs, se desejamos conhecer a grandeza do poder de Deus, é imprescindível que conheçamos a profundidade do nosso pecado. Precisamos compreender a gravidade do nosso pecado e como Deus teve que defrontar com ele na cruz. Nestes versículos, Paulo está nos conduzindo para o abismo do nosso velho estado caído em Adão, para logo em seguida elevar-nos aos lugares celestiais da nossa redenção. Quando você estuda a epístola aos Romanos, você vai ver que esta epístola trata da questão do pecado e dos pecados. A salvação revelada em Romanos é a salvação de acordo com a justiça de Deus. Paulo diz assim, no capítulo 1, os versículos 16 e 17: pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Agora veja que em Efésios diz que estando vós mortos em ofensas e pecados. Essa morte aqui é a morte espiritual, a qual Deus falou a Adão em Gênesis capítulo 2, versículo 17. No dia em que dela comerdes, certamente morrerá. Agora você vê algo interessante? A salvação em Efésios é uma questão de vida, e a salvação em Romanos é uma questão de justiça. Nesses versículos 1 a 3 de Efésios 2, podemos medir o poder de Deus na nossa salvação. O argumento de Paulo aqui é que tenhamos a verdadeira concepção do abismo de pecado onde nós nos encontrávamos sem Deus. Aqui estamos diante da doutrina do pecado. Nessas palavras de Paulo, podemos ter uma descrição profunda do nosso pecado. Amados irmãos e irmãs, jamais vamos compreender a doutrina da encarnação se não entendermos a doutrina do pecado. Como poderemos entender a morte do nosso Senhor Jesus Cristo em nosso lugar? O que ele fez na cruz, se claramente não entendemos a doutrina do pecado? Então você pode ver, no versículo 1 do capítulo 2, Paulo diz mortos. Aqui podemos ver que estávamos mortos em delitos e pecados. Note que Paulo está dizendo que estávamos mortos. Essa morte aqui não é uma morte física, e sim espiritual. Atente para o que ele diz no versículo 2, nos quais andastes outrora. Andávamos mortos, espiritualmente falando. Você sabe o que significa morte? Morte é a antítese da vida. Vida na Bíblia é sempre descrita em termos de relacionamento com Deus. O versículo 12 desse mesmo capítulo diz: naquele tempo estáveis sem Cristo, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Isto é morte. Lá em 1 João, no capítulo 1, versículo 2, diz: e a vida se manifestou, e nós temos visto, e dela damos testemunho, e vos anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. Você pode ver isso? Que coisa maravilhosa esse texto. Por estarmos vivendo a vida cristã nessa perspectiva da vida de Cristo, nós podemos ver a realidade, a seriedade de uma vida espiritualmente morta. Porque se o homem ele está espiritualmente morto, ele é ignorante quanto às verdades do Evangelho. Ele não compreende as coisas espirituais. No capítulo 8 da Epístola aos Romanos, no versículo 5, Paulo diz: porque
Os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o espírito, das coisas do espírito. Aqui você pode ver duas palavras importantes: inclinam e cogitam. O termo inclinam, no grego, é o particípio presente da primeira pessoa do singular, do indicativo, que é ser. Aqui faz referência às pessoas que são carnais. É isso que o texto indica: as pessoas que são carnais inclinam para as coisas carnais e não para as espirituais. Depois, a outra palavra, cogitam. A palavra grega aqui para esse termo é phroneo. Essa palavra vem de um vocábulo que é phren, que na língua grega fala da faculdade de perceber e julgar. Portanto, phroneo significa ter entendimento, ser do mesmo pensamento, concordar, compartilhar. Se você estuda esse versículo numa linguagem popular, está assim: porque as pessoas que vivem de acordo com a natureza humana têm sua mente controlada por essa mesma natureza. Mas as que vivem de acordo com o Espírito de Deus têm a sua mente controlada pelo Espírito. Amados irmãos e irmãs, as pessoas que não são cristãs não se interessam pelas coisas cristãs. Veja que o interesse destas pessoas é por tudo que é sensual, pela luxúria, pelo prazer carnal, pelas coisas efêmeras. Elas jamais, por si só, irão se interessar pelos assuntos espirituais, pela vida, pela eternidade, por Deus. É tudo isso que Paulo vai dizer para nós em Efésios 4,18. Obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância que vivem pela dureza do seu coração. Esta é a infeliz realidade de uma pessoa sem Deus. Então, todas estas verdades que temos visto até aqui descrevem para nós esse estado de morte espiritual. Aquela morte que já disse para vocês, que se encontra em Gênesis 2,17. Quando o Senhor fala acerca daquela árvore do conhecimento do bem e do mal. Quando o Senhor diz para Adão, para não comer, porque no dia em que dela comer, certamente morrerás. Então você vê isto. Deus, Ele está nos mostrando essa verdade, isso é sério, nós precisamos considerar a seriedade de tudo isto. Porque, veja que, voltando aqui para Efésios 2, no versículo 2, Paulo fala do príncipe da potestade do ar. Aqui pode-se interpretar a palavra ar de duas maneiras. Pode-se dizer príncipe das potestades das trevas ou príncipe das potestades invisíveis. Porque o mundo está organizado em forma visível, porém ele próprio é invisível no aspecto espiritual. E está em toda parte. Depois ele diz filhos da desobediência. Essa frase nos revela que o homem nega a sua condição de criatura. É que o homem sempre quer afirmar sua autossuficiência pessoal, sua independência de Deus. Porque agora está caído, ele está escravo da sua vontade. Irmãos e irmãs, nós temos que entender que somos o que somos em todos os aspectos por natureza. Então agora o homem caído, ele está rebelde, não sente necessidade da graça de Deus na sua vida. É isso que chamamos o cúmulo do pecado, a pessoa não sentir necessidade da graça de Deus. Veja no versículo 3, Paulo diz todos. Essa é uma palavra muito importante nesse contexto. Todos é universal. Todos fomos gerados em iniquidade, concebidos em pecado. Todos nós temos essa natureza pecaminosa como um princípio existente em nós. Amados irmãos e irmãs, é um erro fatal pensar no pecado sempre em termos de atos e ações e não em termos de natureza e disposição. Pecado é natureza e disposição. Eu creio que isso deve impressionar o nosso coração. Depois Paulo fala ainda, segundo as inclinações da nossa carne. As inclinações da nossa carne falam de uma ordem categórica. Desejo é ter uma vontade imperiosa que nos incita e nos leva à ação. Aqui a palavra carne que Paulo está usando aqui é uma palavra muito interessante. Porque quando você olha aqui esse termo carne, se refere ao corpo, a parte animal da nossa natureza. E isto requer de nós uma análise mais profunda, porque aqui abrange todo o processo do nosso pensamento, inclui a parte emocional e afetiva, assim também como a parte intelectual, todo o processo do pensamento,
Porque o pensamento não é puramente intelectual. Quando a Bíblia fala dos desejos da carne, fala que esse desejo se manifesta ao longo de duas linhas principais: os desejos da carne e os desejos dos pensamentos. A palavra carne aqui é empregada pelo apóstolo em dois diferentes sentidos. Primeiro, o apóstolo Paulo emprega o termo carne no sentido geral e depois no sentido particular. Quando você estuda a Bíblia, você descobre que os escritores bíblicos empregaram o termo carne em quatro principais maneiras, duas gerais e duas particulares. O sentido geral, para representar a humanidade, a estrutura que consiste os ossos. Depois o sentido particular, como está em Gálatas 5:17. Representa tudo que no homem é oposto à ação e ao poder e influência do Espírito Santo. Significa a natureza humana no estado de pecado, o homem pecado. É a completa natureza do homem sem a graça renovadora de Cristo. O termo aqui abrange a alma e as faculdades morais e intelectuais. Aí Paulo diz mais: éramos por natureza filhos da ira. Essa frase é muito importante. Não podemos esquecer que o objetivo de Paulo é mostrar-nos a profundidade da nossa corrupção e o significado da nossa completa libertação através da tão grande salvação em Cristo. Então, ele vai mostrar isso, que nós éramos filhos da ira. O pecado afeta a posição do homem diante de Deus. Quando você vê, isso é tão sério, porque o apóstolo diz duas coisas: que estamos todos sob a ira de Deus. Em segundo lugar, que estamos todos sob a ira de Deus por natureza. E o argumento de Paulo neste capítulo é que nunca poderemos entender o amor de Deus enquanto não entendermos a profundidade da nossa queda. E a ira de Deus nada mais é do que a manifestação da sua indignação baseada na sua justiça. E é isso que Deus quer que você veja. Todos nós éramos filhos da ira. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com quem nos amou, Ele nos salvou em Cristo. Nos concedeu graça em Cristo. Essa é a história da nossa queda, do nosso fracasso. É isso que Paulo quer dizer, vendido ao pecado como escravos. É isso que Deus quer que você entenda. Tendo essa visão geral sobre a questão da natureza pecaminosa caída, da nossa carnalidade, nós vamos entender a graça de Deus, nós vamos entender a lei de Deus. Que Deus te abençoe ricamente em Cristo Jesus. Que esta palavra te alimente daquilo que Cristo é. Vamos prosseguir conforme a vontade do Senhor em mais uma oportunidade, onde estamos estudando sobre esta 35ª estação, que é Zalmona. Em Números capítulo 33, versículo 42, nos mostra que eles saíram do Monte Or e acamparam-se em Zalmona. Os textos relativos a esta estação se encontram aqui em Números capítulo 21, especialmente o que nós estamos considerando, o versículo 4, que diz: então partiram do Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom, porém o povo se tornou impaciente. Esta é uma palavra que necessita ser examinada. Já tenho feito isso com vocês aqui. Esta palavra fala que o povo ficou desgostoso, desanimado. O termo aqui no hebraico é katsar, aborrecido. Aqui mostra um momento delicado na vida espiritual deste povo, porque isso provocou a murmuração, a blasfêmia. Eles chegam a dizer que o maná era um pão fastio, um pão nojento. Aqui o povo está cansado. O Senhor acabara de tratar com Arão, disciplinando-o. Arão agora já não está entre eles, Arão foi recolhido por causa daquele episódio lá em Horebe, onde Arão e Moisés não pôde magnificar a santidade do nome de Deus entre o povo. Então agora o Senhor trata com eles. Eles estão perto de chegar à terra de Canaã.
Então envolve tantas coisas. Irmãos, tudo isso se torna um plantio fértil no nosso coração quando nós esquecemos da palavra de Deus, quando nós esquecemos da nossa vocação, quando nós esquecemos do nosso chamamento, quando nós esquecemos dos tratamentos de Deus para conosco, da formação do caráter espiritual de Cristo em nós. Nós precisamos viver uma vida focada, estritamente focada em Deus, na sua vontade, na sua palavra. O que aconteceu com este povo foi justamente isto. Isto é sério na nossa vida cristã hoje, porque ocorre do mesmo modo. Depois de caminharmos na vida cristã por um tempo, nós descobrimos que podemos falhar, que podemos errar. Vemos que a questão do pecado na nossa carne, ainda neste corpo, não é algo que foi erradicado. Irmãos, nós temos que entender isto. Os capítulos 5, 6 e 7 da Epístola aos Romanos nos mostram isto. Porque o capítulo 5 de Romanos mostra o quê? Aquilo que já aconteceu de uma vez por todas. Fomos justificados. Deus nos justificou em Cristo Jesus. E hoje temos paz com Deus. Mas chega um momento na nossa vida que sentimos perder a paz. Chega um momento na nossa vida espiritual que nós sentimos que a nossa paz não está presente. Desesperamos. Entramos em profundas crises. Percebemos que Deus está distante porque o pecado, ele tem tomado conta do nosso ser, lutamos contra ele. E às vezes queremos justificar com muitos pontos, mas a questão é que deixamos de andar no Espírito. Gálatas, capítulo 5, versículo 16 mostra isso. Andai no Espírito e jamais satisfarei os desejos da carne. Esta é a palavra de Deus, este é o mandamento de Deus. A palavra de Deus é clara e nós não podemos nos omitir dela. Nós não podemos nos afastar dela. Nós temos que entender algumas verdades que Paulo coloca aqui. Quando você lê o capítulo 7, você vai prestar atenção em alguns detalhes muito interessantes que o Senhor quer nos mostrar. Como, por exemplo, Romanos capítulo 7. Se você ler os versículos 8 a 12, você vai ver que o tempo verbal ali está no passado. No versículo 9, Paulo diz assim: outrora, sem lei, eu vivia. Está vendo? Passado. Quando você olha para isso, você vai ver que esses versículos aqui, 8 a 12, vai focar isso, a experiência do homem no passado. Mas quando você olha os versículos 15 a 17, e eu vou dar um exemplo para vocês que está no versículo 17 e outro no versículo 18, Paulo diz: neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Está vendo? Presente. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer, o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço, mais um exemplo aqui no versículo 19, é presente, não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, este faço. Então você percebe? Isso nos ensina algo muito sério, porque ainda estamos no corpo dessa carne. Deus em Cristo Jesus nos concedeu a vitória sobre o pecado e sobre os pecados. Sobre o pecado, Ele nos dá a cruz, e sobre os pecados, Ele derramou o seu sangue. Pecado é uma questão de libertação, e pecados é uma questão de perdão. Mas quando você olha isto, à luz da palavra de Deus, você vê este fato de perdão e libertação, e depois você é confrontado com a sua própria carne. O problema não está no que Cristo fez por você lá na cruz do Calvário. O problema está como você vive a vida cristã, como você tem vivido a vida cristã, como você tem andado no Espírito. Porque o pecado, diz Paulo, habita em mim, porque esta é a condição humana. Não é que um é bom e de vez em quando se torna mal, ou depois se torna bom. Enquanto nós estamos no corpo dessa carne, sempre é mal. Quando você se arrepende, você desfruta do poder do perdão, desse poder que já foi consumado há 2000 anos atrás. E aí você pode andar no Espírito e fazer aquilo que agrada a Deus, ter frutos de justiça, frutos que demonstram o caráter do arrependimento na tua vida.
Então você tem que compreender que mesmo que uma pessoa seja anciã de 99 anos, e se esta pessoa volta a pecar, com absoluta certeza, essa pessoa vai desfrutar do poder do pecado na sua carne. Não é algo que entrou nela, é que aquilo que o protegia não está mais em evidência. Isto é, na prática, deixou de andar no Espírito. Uma vez que tomamos decisões que não dependem da graça de Cristo e passamos a viver segundo nossa própria força, ficamos à mercê do pecado, da morte. A proteção que havia em nós, e essa proteção, ela se perde por causa da força da carne, na nossa própria vida, porque nossa vontade decidiu pela vontade da carne, pelos desejos da carne. E aí passamos a viver uma vida não em Cristo, mas na nossa própria carne. Deixamos que nossa velha natureza nos surpreendesse, e assim pecados abomináveis surgem em nossa vida, mesmo sendo filhos de Deus. Não perdemos a posição de filhos de Deus, mas mesmo sendo filhos, temos que ser tratados e podemos sofrer as consequências dos nossos pecados. O sangue de Cristo nos purifica de toda iniquidade, mas sofreremos com a acusação de Satanás em nossa consciência. Nós precisamos aprender a estar diante de Deus para que possamos chegar ao trono da sua graça e encontrar socorro em tempo oportuno. Então esse versículo 14 de Romanos capítulo 7, que diz: porque sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou, não é eu era, eu sou carnal. Paulo está falando isso. Agora é interessante notar que no capítulo 6 ele havia dito que nós estávamos mortos para o pecado. No capítulo 5 que fomos justificados. Mas agora ele diz: mas eu sou carnal, vendido ao pecado. Nós sabemos que o Espírito de Deus deseja nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Porque toda esta experiência tem que ser vivida em espírito. Isto é, se não andamos em espírito e se na carne permitimos que a carne, a morte espiritual, o poder da nossa carne venha a assolar a nossa vida. Veja o versículo 15, Paulo diz: porque o que faço não aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas aborreço. O que aborreço é isso que faço. Quantas vezes protestamos pelas coisas medíocres que praticamos? Quantas vezes fazemos coisas e depois nos arrependemos? Irmãos, que vergonha nós sentimos. Paulo está dizendo que no Espírito estamos de acordo com Deus, mas há algo em mim que não está de acordo com Ele. E é isso que eu tenho que ver, é isso que você tem que ver, é aí que nós temos que ser tratados. Esta é uma luta constante. Paulo diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades, contra dominadores, contra ossos espirituais que atuam nas regiões celestes. Então o problema é que Satanás, ele tem trabalhado de uma forma tão terrível. Lutamos contra a nossa carne, mas muitas vezes não temos percepção do mundo espiritual. Como Satanás tem desenhado este mundo para poder atrair, para poder afetar as suas emoções, afetar a sua vontade, afetar os seus afetos. Todas estas coisas, elas são sutis. Todas estas coisas são perigosas. Todas estas coisas afetam o nosso caminhar. Você vê essa realidade aqui de Zalmona. O povo se tornou impaciente, desgostoso. Você percebe que Satanás começa a criar um ambiente, uma teia, e te agarra, marapuca e te prende. Você se vê sem saída. Irmãos, nós precisamos confiar no Senhor. Nós não podemos brincar com a vida cristã. Nós temos que a cada dia buscar o Senhor, contemplá-lo no nosso espírito, viver uma vida séria com Ele, orar a Ele, ter comunhão com Ele, para que nós sejamos ajudados em nossa vida espiritual, para que venhamos viver uma vida enriquecida de Cristo. Não podemos permitir que a nossa vida cristã seja uma mistura de fé com carne, mas que a nossa vida cristã ela possa ser cada dia ascensional. Isto é possível. Deus, Ele proveu algo para mim e para você e torna isso possível. Esta não é uma utopia.
Essa é uma realidade que nós podemos viver hoje. Deus quer isso para você hoje, Ele quer isso para você agora. Deus não quer que você se perca na sua vida cristã. Ele quer que você tenha um caminhar ascensional. Ele quer cada dia ganhar o teu coração. Que Deus te abençoe e te guarde na sua santa, doce e poderosa palavra. Amados irmãos e irmãs, dando continuidade a este assunto sobre Zalmona, 35ª estação da peregrinação do povo de Israel pelo deserto, nós estamos estudando aqui no capítulo 7 da Epístola aos Romanos, vendo alguns aspectos que tocam a vida cristã prática em relação à carne, em relação ao pecado e à morte espiritual. Esses assuntos são assuntos que precisamos tratar à luz da palavra de Deus. Porque o que vemos ali, no capítulo 21 e o versículo 4 do livro de Números, onde vemos um povo impaciente, desgostoso, desanimado, é onde vem um espírito de murmuração e, consequentemente, depois, um espírito de blasfêmia, que busca ferir o caráter de Deus. Nós vemos que a experiência daquele povo retrata muito da nossa experiência hoje. Nosso bendito Pai colocou esses detalhes ali para nos ensinar algo aqui. Nós temos que ter nossos olhos focados na palavra de Deus e vendo também a nossa própria experiência. Esse capítulo 7 é um capítulo muito importante, porque ele trata do assunto da lei, suas funções e seus limites. Então, esse capítulo 7, aqui da Epístola aos Romanos, se refere a esses assuntos. Você vai ver que primeiro Paulo mostra qual é a relação do cristão para com a lei de Deus. Aqui nós vemos o aspecto judicial. Sabemos que o cristão ele está emancipado da maldição e da penalidade da lei. Se você ler os versículos 1 a 6, é isso que você vai ver. Moralmente o cristão está sob os laços de obediência à lei. Os versículos 22 e 25, Paulo mostra isso. Aqui, no seu argumento doutrinário, ele tem como propósito nos proteger da falsa inferência que poderia ser deduzida daquilo que ele havia ensinado no capítulo 6. Porque, irmãos e irmãs, quando nós estudamos o capítulo 6, os versículos 1 a 11 desta Epístola aos Romanos, você vai ver que a apresentação de Paulo ali é da união do cristão com Cristo, é a nossa vida em Cristo. Retratando a nossa vida como alguém que está morto para o pecado. Versículos 2, versículo 7 do capítulo 6 de Romanos mostra isso. Depois você vai até o versículo 11. E você prossegue lendo a partir do versículo 11, quando ele diz: considerai-vos mortos para o pecado e vivos para Deus. Então aqui ele vai mostrar o quê? O efeito que essa verdade, que esse fato deve ter sobre a nossa vida. Esse capítulo 6 é magnífico. Então, vamos meditar no capítulo 7, que temos feito durante toda essa semana. Porque o apóstolo segue a mesma ordem de pensamento. Os versículos 1 a 6 do capítulo 7, ele vai tratar da edificação do cristão com Cristo, apresentando a nossa vida, o nosso ser, como aqueles que estão mortos para a lei. O cristão, ele está morto para a lei. Versículos 4 a 6. Em seguida, você chega ao versículo 7, em diante. Aí ele vai descrever a experiência do cristão. Aí você vê, nos capítulos 6 e 7 de Romanos, na primeira metade dos dois capítulos, 6 e 7, o que ele aborda? A posição do cristão. Enquanto que na segunda metade desses capítulos, é uma coisa incrível você compreender esta ordem. Ele fala sobre o estado do cristão. Aí depois, ele avança. Aí ele traz a seguinte diferença. Na segunda metade de Romanos capítulo 6, ele revela qual deve ser o nosso estado enquanto
A segunda metade do capítulo 7, isto é, os versículos 13 a 25, mostra qual é, na realidade, o nosso estado. Esta segunda metade de Romanos 7 descreve o conflito das duas naturezas que o cristão possui. Simplesmente apresenta em detalhes o que está sumariado em Gálatas capítulo 5, versículo 17. Irmãos e irmãs, preste atenção. As afirmações de Romanos capítulo 7, versículos 14, 15, 18, 19 e 21 são verdadeiras a respeito de todos nós, filhos de Deus, todos nós salvos em Cristo que vivemos neste mundo. Todo cristão fica aquém, muito aquém do padrão colocado diante dele. Aqui eu estou me referindo ao padrão de Deus, e não ao padrão de ensinos, de exemplos humanos, nada disso. O que eu estou afirmando é que a vida do cristão está muito aquém do nível da vida que nosso Senhor Jesus viveu quando esteve neste mundo. O que estou dizendo é que muitas vezes nós não temos percebido a seriedade do padrão que Deus coloca para nós, porque o padrão que Deus coloca para nós é o seu Filho. E Deus não exigiu nada de nós que Ele não cumpriu em seu Filho. Todos nós temos uma necessidade urgente de orar, suplicando a Deus perdão pelos nossos pecados. Temos que estar orando e pedindo a Ele, pela sua infinita graça e misericórdia por nós, que Ele nos purifique de toda a iniquidade. Porque muitas vezes temos tropeçado em muitas coisas, como está em Tiago, no capítulo 3, versículo 2. E você vai ver aqui no versículo 24, quando Paulo diz, aqui de Romanos 7, desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Aí o versículo 25, graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de maneira que eu de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne da lei do pecado. Esta é a linguagem de uma vida regenerada, que resume todo o conteúdo dos versículos anteriores que nós temos visto aqui. Irmãos e irmãs, Paulo está mostrando algo sério aqui. Todo o contexto se dedica a mostrar para nós o conflito entre essas duas naturezas que nós, como filhos de Deus, temos. Como ele diz, porque no tocante ao homem interior tenho prazer na lei de Deus. Não é o que está no versículo 22 de Romanos 7? Isso é verdade. Essa verdade é um fato na nossa vida. Todavia, aquele que tem prazer na lei de Deus encontra em seus membros outra lei. Você pode ver, há uma outra lei, que é a lei do pecado. Essa lei nos torna prisioneiro da lei do pecado. Olha o versículo 23. Paulo não define em que extensão ele expressa esta servidão, mas ele diz que nós temos no nosso corpo esta lei do pecado. Por isso, nós precisamos estar atentos. Muitos cristãos, eles vivem a vida cristã e deixam de considerar essa verdade. Como isso é perigoso, como isso tem destruído a espiritualidade de muitas pessoas, como isso tem levado as pessoas a viver uma vida completamente escrava de práticas que Deus reprova. Quando Paulo diz desventurado homem que sou, você pode ver aqui, é um profundo clamor. Esse clamor é produzido por uma clara compreensão da habitação do pecado na nossa carne. É a confissão de alguém que reconhece não haver bem algum em seu homem natural. É o lamento desesperador de alguém que descobriu algo a respeito da horrível profundeza da iniquidade que existe em seu próprio coração. Esta expressão é um gemido de uma pessoa iluminada por Deus, uma pessoa que odeia a sua carne, o seu homem natural, e anela pela libertação. Esse gemido aqui, desventurado homem que sou, expressa a experiência normal do cristão. E qualquer cristão que não geme, qualquer cristão que não esteja passando por este clamor profundo no seu ser, está satisfazendo os desejos da sua alma. O cristão que não profere diariamente na sua consciência
este clamor realmente está ausente da verdadeira comunhão que é em Cristo. É tão ignorante em relação a esta verdade na palavra de Deus. Está enganando e sendo enganado. Nós não podemos viver assim. Nós temos que ter essa clara consciência de que se estamos em pé, devemos ter cuidado para não cairmos. É o que o Senhor está falando a nós. Desventurado homem que sou. Se o cristão está consciente da sua gratidão, de quão pouco ele tem apreciado as misericórdias de Deus derramada dia após dia sobre a sua vida. Se o cristão percebe a ausência daquele fervor profundo e genuíno que tem de caracterizar a sua adoração, o seu culto a Deus, aquele que é glorificado em santidade. Se o cristão reconhece o espinho pecaminoso da rebeldia, que com frequência tem o levado a murmurar, a se irritar contra Deus, a se rebelar contra Deus, esse desejo natural de querer viver uma vida contrariando a Deus. Este cristão, ele não pode permitir que o inimigo o induza a fazer coisas que todos os dias vem desagradando a Deus. Nós precisamos cair aos pés do Senhor, clamar para que o seu sangue nos limpe, nos purifique de toda iniquidade. Este clamor é muito importante. Se o cristão, ele clama, desventurado homem que sou, esse clamor não será proferido apenas por aquele cristão que se acha afastado do Senhor. Aquele que está em comunhão verdadeira com o Senhor é este que brada, é este que grita, este que vê o quanto a questão da sua carne é uma questão séria, a questão da velha natureza é uma questão séria. Porque o que o Senhor providenciou lá na cruz em relação à velha natureza, à nossa carne e ao pecado, é a libertação. Mas para que venhamos desfrutar da glória dessa libertação, nós temos que andar no Espírito e não fazer os desejos da nossa carne. Porque, irmãos e irmãs, quando estamos na presença de Deus, nós ficamos conscientes da impureza e da impiedade que habita em nós. Quanto mais perto você estiver de Deus, a luz de Deus vai mostrar para você o seu verdadeiro ser. É essa descoberta que nos levará a este clamor: miserável homem que sou. Você vai ver que quanto mais Paulo aprofundava na sua vida cristã, mais ele foi vendo quem ele era. Você vê, quando ele escreve aos Coríntios, o que ele diz? Que ele era o menor entre os apóstolos. Depois, passaram-se alguns anos, ele escreve aos Efésios. Ele diz que ele era o menor entre os santos. Depois, já bem perto do final da sua vida, ele escreve a Timóteo, ele diz que ele era o principal dos pecadores. Quanto mais perto ele estava do Senhor, mais ele pôde ver a sua realidade natural. Ele pôde ver esse desespero dentro dele. Ele pôde dizer: desventurado o homem que sou. Nós sabemos que a comunhão com o Senhor produz regozijo, sim. A comunhão com o Senhor produz uma alegria muito grande. Mas também esta comunhão nos leva a ver o quão carente nós somos, o quão dependente dele nós somos. Como Paulo diz, entristecidos, mas sempre alegres. Lá em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 10. Entristecido por causa das nossas falhas, por causa dos nossos pecados, daquilo que temos cometido às vezes diariamente, mas alegres, porque ainda permanecemos com ele por causa da bendita provisão que Deus fizera para nós. Nós podemos ver isto. O que Paulo diz aqui no capítulo 8 da Epístola aos Romanos: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo, porque o próprio Espírito, ele testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Somos também herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Versículos 16 e 17. Foi isso que Paulo acrescentou, porque nós sabemos que nosso Deus, ele está trabalhando em nós. Ele não está assistindo a nossas quedas lá do seu trono de glória e concordando com isso, não. Deus está trabalhando na nossa vida apesar de nós. Lá em 1 Pedro 1,6 diz: nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Tristeza, gemido, não se encontra ausente no mais elevado nível da nossa espiritualidade. Irmãos, nós vivemos um tempo de complacência orgulhosa, como foi o caso de Laodiceia.
Mas nós precisamos ser libertos disso. Precisamos viver uma vida de profunda e íntima comunhão com o Senhor. Nós temos que entender isso. O Senhor tem permitido muitas situações da nossa vida para nos quebrantar, para nos levar a render, para nos tornar pessoas sensíveis à sua voz, que venhamos nos entregar a Ele todos os dias da nossa vida. Porque Deus deseja fazer uma obra profunda na nossa vida. Ele não encerrou sua obra em nós, Ele continua. Como está em Filipenses 1:6. Aquele que começou a boa obra em vós, Ele há de concluir, há de terminar até o dia de Cristo. Então, por um lado, nós sabemos que tudo está consumado na cruz. Agora, nós temos que percorrer a carreira. Nós temos que desenvolver a salvação. Nós temos que andar no Espírito. Nós não podemos fazer provisão para a nossa carne. Agora sim, nós temos uma jornada a percorrer. Não podemos nos desanimar. Não podemos aceitar as condições impostas pelo inimigo. Nós temos que avançar. Nós temos que prosseguir. Nós temos que crescer ascensionalmente. Nós temos que caminhar. Que Deus em Cristo Jesus fale ao teu coração.